Existem feridas que o tempo não apaga, especialmente aquelas desferidas por quem deveria ser nosso porto seguro. Por anos, sustentei um equilíbrio frágil em nome da harmonia familiar, aceitando silêncios e olhares de soslaio. No entanto, quando o preconceito e a ganância de quem me deu a vida atingiram a inocência da minha filha, o amor se transformou em uma justiça fria e calculista. Esta não é apenas uma história sobre dinheiro ou propriedades, mas sobre o momento exato em que o respeito acaba e a verdade, escondida em gavetas esquecidas, decide cobrar o seu preço. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar de Curitiba estava especialmente cortante naquela tarde de sábado, mas dentro do casarão, no bairro do Bigorrilho, o clima parecia ainda mais gélido. Eu observava Maia, minha filha de 6 anos, correr pelo jardim com um vestido rosa que ela mesma escolhera. As fitas balançando enquanto ela perseguia um dos labradores da família. Era o seu aniversário, um dia que deveria ser cercado de doçura e celebração, mas eu sentia um peso no estômago que nem o melhor espumante servido pelos garçons conseguia dissipar. Meus pais, Otávio e Heloísa, sempre foram pessoas de aparências. Para os vizinhos e para os sócios do clube, eles eram o epítome da elite tradicional paranaense. No entanto, por trás dos muros altos e das eras bem cuidadas, a estrutura daquela família era mantida por fios de hipocrisia e um orgulho arcaico que eu, estupidamente, achei que o amor por uma neta poderia romper. A festa estava impecável. O cheiro de brigadeiro gourmet e quindim pairava no ar, misturado ao perfume caro das amigas de minha mãe. Cássio, meu irmão mais velho, circulava com uma arrogância natural, segurando seu copo de uísque como se fosse um cetro. Seus filhos, Enzo e Valentina, eram tratados como pequenos realeza pelos meus pais. O legado da família está em boas mãos. Eu ouvira meu pai comentar com um amigo mais cedo, enquanto apontava para Enzo. Aquela frase ecoou na minha mente como um aviso que eu preferi ignorar. Eu adotei Maia quando ela tinha apenas 6 meses. Ela não tem o meu queixo ou os olhos claros de Otávio, mas ela tem o meu coração de uma forma que ninguém jamais terá. Eu pensei que, após 5 anos convivendo com ela, eles finalmente a vissem como eu vejo, o futuro. Quando os últimos convidados começaram a sair e o sol se punha atrás dos pinheiros, deixando o céu com um tom alaranjado melancólico, meu pai me fez um sinal discreto. Beatriz, venha, até o escritório. Quero dar uma palavra com você antes de subirem. Senti um calafrio. O escritório de Otávio era um santuário de madeira escura, livros de direito encadernados em couro e um silêncio opressor. Entrei e o encontrei sentado atrás da imensa mesa de jacarandá. Minha mãe estava em pé perto da janela, observando o jardim agora vazio, as mãos cruzadas sobre o ventre, na sua clássica postura de silêncio condescendente. Sente-se, Beatriz, ele disse, sem olhar para cima enquanto organizava alguns papéis. O som das folhas de papel sulfite sendo batidas contra a mesa parecia um tiro no silêncio da sala. Decidi colocar as coisas em ordem. Com a idade, a gente começa a pensar no que fica. Chamei o Dr. Arruda hoje de manhã e finalizamos a atualização do meu testamento. Eu não disse nada, apenas esperei. Minha respiração estava curta. Quero que seja direto. Cássio receberá a maior parte das ações da empresa, como esperado. Enzo e Valentina têm fundos de reserva garantidos para a educação na Europa. Quanto a você, terá sua parte em imóveis e uma porcentagem menor na holding. Ele fez uma pausa, finalmente fixando seus olhos cinzentos nos meus. Mas preciso ser claro. Sua filha, a Maia, não está incluída em nenhuma cláusula de sucessão ou herança direta. Apenas os filhos do seu irmão são netos de sangue. São eles que carregam o DNA dos Albuquerque. A herança deve seguir a linhagem verdadeira. O mundo pareceu girar devagar. Eu olhei para minha mãe, esperando qualquer sinal de protesto. Um leve franzir de testa que indicasse que ela achava aquilo uma crueldade. Nada. Heloísa continuava olhando para o jardim, como se estivéssemos discutindo o cardápio do jantar. Você está dizendo que, depois de 6 anos,
Ela ainda é uma estranha para você? Perguntei, minha voz saindo mais baixa e firme do que eu esperava. Otávio suspirou, recostando-se na cadeira de couro que rangeu sob seu peso. Não seja emocional, Beatriz. Maia é uma criança adorável, e você sabe que nós a toleramos bem. Mas testamento é sobre legado, sobre perpetuação da espécie. Você escolheu esse caminho da adoção, mas não pode esperar que eu dilua o patrimônio que meus antepassados construíram com alguém que, bem, que veio de lugar nenhum. Aquelas palavras foram como chicotadas. Lugar nenhum. Maia era a luz da minha vida, a menina que sorria para ele todas as manhãs e que o chamava de vovô, com uma pureza que ele claramente não merecia. Eu senti uma queimação subir pelo meu pescoço, mas não gritei, não ali. Eu fechei os olhos por um segundo e lembrei de 10 anos atrás, quando a empresa da família quase ruiu durante a crise. E eu, usando a herança integral que minha avó Adelaide, a verdadeira força daquela família, havia deixado exclusivamente para mim, salvei o pescoço de Otávio. Lembrei das manobras fiscais e das transferências de propriedade que fizemos na época para proteger o patrimônio de credores. Entendo, eu disse, levantando-me lentamente. Vocês prezam muito pela linhagem e pela propriedade, não é? Otávio assentiu, achando que eu tinha aceitado a derrota. Ainda bem que você é racional, minha filha. É para o bem do nome da família. Saí da sala sem me despedir. Encontrei Maia na sala de estar, abraçada a um urso de pelúcia novo, com os olhos pesados de sono. Cássio passou por mim com um sorriso de canto de boca, provavelmente já sabendo do conteúdo do documento. Ele achava que tinha vencido. Meus pais achavam que o casarão onde viviam, e com seus tapetes persas e lustres de cristal, era a fortaleza inabalável deles. Enquanto eu dirigia de volta para o meu apartamento, com Maia dormindo na cadeirinha no banco de trás, a cidade de Curitiba passava como um borrão de luzes e sombras. Eles haviam esquecido um detalhe técnico crucial em meio a tanta arrogância. Naquela época da crise, para evitar que o casarão fosse a leilão, meu pai transferiu a escritura para o meu nome de forma definitiva. Eles moravam lá há uma década por minha pura benevolência e porque eu nunca quis ferir o orgulho do patriarca, mas o orgulho dele agora havia ferido a minha filha. E se Maia não era sangue do sangue dele para merecer um centavo, então ele não era família o suficiente para morar no meu teto. Peguei o celular e disquei para o Dr. Gustavo, meu advogado e amigo de longa data. Gustavo, desculpe a hora. Preciso que você desarquive aqueles documentos da propriedade do Bigorrilho. Sim, o casarão. Quero dar entrada em uma ação de reintegração de posse e notificação de despejo amanhã cedo. Não estou brincando. Se eles querem falar sobre o que é de direito, vamos falar a língua deles. Desliguei o telefone e olhei pelo retrovisor para o rosto calmo de Maia. Eles achavam que a casa era deles. Eles haviam esquecido quem pagava o IPTU, quem custeava as reformas e, principalmente, de quem era a assinatura no registro do imóvel. A vingança, e para mim, não seria um prato frio, seria um documento oficial entregue por um oficial de justiça em uma manhã nublada. A manhã de segunda-feira em Curitiba surgiu envolta em uma névoa densa, típica daquela época do ano, transformando a paisagem urbana em um cenário de tons pastéis e contornos imprecisos. O frio de 10 graus batia contra o vidro do meu escritório improvisado em casa, mas eu mal sentia a temperatura. Minha mente estava em chamas, revisitando cada palavra dita por Otávio no sábado à noite. Linhagem verdadeira. Aquela expressão ecoava como um zumbido persistente no meu ouvido, uma frequência irritante que me impedia de focar em qualquer outra coisa. Olhei para Maia, que terminava de comer seu iogurte na cozinha, alheia à tempestade que eu estava prestes a desatar sobre a cabeça dos seus avós. Para ela, o mundo ainda era um lugar de descobertas e carinho. Para mim, havia se tornado um campo de batalha jurídico onde a justiça era a única moeda de troca válida. Depois de deixar Maia na escola, dirigi até o centro cívico para me encontrar com o Dr. Gustavo. O escritório dele era um reflexo da sua personalidade, minimalista, com janelas imensas que davam para o Museu Oscar Niemeyer e um cheiro onipresente de café recém-moído
e papel novo. Gustavo me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar de quem já sabia que a conversa seria densa. Beatriz, eu revisei os arquivos que você me pediu. Realmente, a situação é exatamente como nos lembramos de 10 anos atrás. Ele disse, gesticulando para uma pasta de couro sobre a mesa. Durante a reestruturação da dívida da Albuquerque Participações, o casarão do Bigorrilho foi transferido para o seu nome como parte de uma dação em pagamento pelas dívidas pessoais que seu pai tinha com você. A escritura está registrada no seu CPF, sem cláusulas de usufruto vitalício. Foi uma transferência plena. Eu senti um peso sair dos meus ombros, mas foi substituído por uma frieza cortante. Sentei-me na cadeira de couro preto e respirei fundo, sentindo o aroma do café que Gustavo me servira, mas meu paladar parecia anestesiado. Eles agem como se fossem os donos do mundo, Gustavo. Meu pai humilhou a Maia. Ele a tratou como uma intrusa no próprio aniversário dela, alegando que ela não faz parte da família. Ele se esqueceu de quem o salvou da falência e de quem, tecnicamente, permite que ele durma naquele quarto de luxo todas as noites. Gustavo assentiu, ajustando os óculos. Legalmente, Beatriz, eles são seus ocupantes por mera tolerância. Como não há um contrato de aluguel ou comodato formalizado, você pode solicitar a retomada do imóvel a qualquer momento. Eu já preparei a notificação extrajudicial pedindo a desocupação em 30 dias, conforme sua instrução. Saí de lá com o envelope pardo debaixo do braço, sentindo o papel áspero contra meus dedos. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, mas a passividade da minha mãe, Heloísa, foi o que mais me doeu. Ela sempre foi a mediadora, o pilar de sensatez, mas seu silêncio no escritório foi uma escolha deliberada de ficar ao lado do patriarcado e do preconceito em vez de defender a neta. Dirigi por Curitiba sem rumo por algum tempo, passando pelas ruas arborizadas do Batel, vendo as pessoas apressadas com seus casacos longos. Eu pensava no esforço que fiz para ser a filha perfeita, a advogada brilhante que limpava a sujeira financeira da família, enquanto Cássio apenas colhia os louros e gastava os dividendos em viagens para o exterior e carros de luxo. O payoff emocional começou a se materializar quando meu celular vibrou no console do carro, por volta das 3 da tarde. Era o nome de minha mãe na tela. Eu sabia que a notificação havia acabado de ser entregue por um oficial de justiça. Atendi no viva voz, mantendo a voz tão neutra quanto o asfalto sob os pneus. Oi, mãe. Do outro lado, o tom de Heloísa era uma mistura de confusão e pânico contido. Beatriz, o que significa isso? Chegou um homem aqui, um oficial, com um papel dizendo que temos 30 dias para sair de casa. Ele disse que você é a requerente. Deve haver algum erro crasso. Algum estagiário do Gustavo trocou os nomes, não foi? Não há erro nenhum, mãe, respondi, sentindo um nó na garganta, mas forçando-me a engolir a hesitação. No sábado, o pai me deixou bem claro que Maia não pertence à família Albuquerque, porque não tem o sangue dele. Ele valoriza muito a propriedade e o legado, certo? Pois bem, eu apenas decidi fazer uma auditoria no meu próprio patrimônio e descobri que sou dona de uma casa onde vivem pessoas que não respeitam minha filha. Se ela não tem direito à herança dele, ele não tem direito ao meu teto. Houve um silêncio absoluto do outro lado da linha, interrompido apenas pelo som abafado de vozes ao fundo. Provavelmente Otávio gritando e Cássio tentando entender o documento. Beatriz, você não pode estar falando sério. É a nossa casa. Onde vamos morar? Onde seu pai vai colocar o acervo de livros dele? Você está sendo infantil e vingativa. Heloísa explodiu, sua voz subindo uma oitava. A casa é minha, mãe. Sempre foi. Desde 2014. Eu só nunca cobrei, porque achei que havia respeito mútuo. Como o pai decidiu que agora as regras são estritamente baseadas em legalismo e DNA, eu decidi seguir a mesma lógica. Vocês têm 30 dias. Se quiserem contestar, falem com o Dr. de Gustavo. Ah, e avisem ao Cássio que a garagem onde ele guarda o Porsche também está incluída na reintegração. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam levemente no volante, mas não era de medo. Era de uma libertação que eu não sentia há anos.
Cheguei em casa e comecei a preparar o jantar de Maia. O cheiro de frango com ervas começou a preencher o apartamento, um contraste reconfortante com a frieza do dia. Por volta das 19 horas, a campainha tocou insistentemente. Eu já esperava. Olhei pelo olho mágico e vi a figura imponente de Otávio, o rosto vermelho de fúria, e Cássio logo atrás, com as mãos nos bolsos e uma expressão de descrédito. Abri a porta apenas o suficiente para que eles me vissem, mas mantive a corrente de segurança. Beatriz, que palhaçada é essa? Meu pai rosnou, a voz ecoando pelo corredor do prédio. Você perdeu o juízo? Acha que um papelzinho de um oficial de justiça muda o fato de que eu construí aquela vida? O papelzinho, como você diz, é uma escritura pública registrada no 4º registro de imóveis. Pai, retruquei, mantendo o contato visual. Você a assinou com a própria mão quando precisou que eu pagasse suas dívidas com o banco. Você esqueceu disso porque foi conveniente, assim como esqueceu que Maia é sua neta porque não convém ao seu orgulho. Agora, por favor, saiam da minha porta. Tenho uma filha para colocar na cama e ela não precisa ver o avô sendo escoltado pela segurança do condomínio. Cássio tentou intervir, um sorriso sarcástico nos lábios. Pia, vamos lá, você está exagerando. O velho só falou umas verdades sobre o testamento. Não precisa desalojar nossos pais por causa de um capricho e... Verdades, Cássio. Então a verdade é que Maia não é nada para vocês. Ótimo. A minha verdade é que eu sou a proprietária e vocês são invasores. Boa noite para os dois. Fechei a porta e encostei as costas nela, ouvindo os murros de Otávio na madeira por alguns segundos, até que os seguranças, que eu já havia alertado por interfone, chegassem para retirá-los. O silêncio que se seguiu foi o mais doce que já experimentei. Eles achavam que o poder estava no sobrenome, mas estavam prestes a descobrir que, no mundo real, o poder pertence a quem detém os títulos de posse. A guerra estava apenas começando, e eu não tinha a menor intenção de recuar. As semanas seguintes em Curitiba foram marcadas por um céu cinzento e uma chuva persistente que parecia lavar as calçadas de Petit Pavé da Rua 15, mas que não conseguia limpar a tensão que se instalara na minha vida. O silêncio no meu apartamento, antes um refúgio de paz com Maia, agora era preenchido pelo som abafado de notificações de mensagens e o eco das minhas próprias preocupações. Eu sabia que Otávio não aceitaria a derrota de forma passiva. Ele era um homem moldado pelo poder e pela influência. Alguém que acreditava que o sobrenome Albuquerque era um escudo capaz de repelir qualquer lei que não lhe fosse favorável. A notificação de despejo fora o primeiro golpe, mas a guerra real estava sendo travada nos bastidores, em escritórios de advocacia caros e em ligações carregadas de veneno que eu evitava atender. Maia sentia a mudança na atmosfera. Ela era uma criança intuitiva, com olhos castanhos que pareciam ler o que eu tentava esconder sob sorrisos forçados. Mamãe, o vovô Otávio está bravo porque eu não sou de sangue. Ela me perguntou certa noite, enquanto eu escovava seu cabelo. O cheiro de shampoo de camomila inundava o quarto, um aroma que deveria ser sinônimo de segurança, mas que naquele momento me trouxe uma pontada de tristeza profunda. Minhas mãos pararam por um segundo. A inocência dela fora manchada por um conceito que ela sequer deveria compreender. Ajoelhei-me na sua frente, segurando suas mãos pequenas. Meu amor, algumas pessoas são tão pobres por dentro que só conseguem contar o que tem no sangue, e não o que tem no coração. O vovô está equivocado, e a mamãe está cuidando para que ninguém nunca faça você se sentir menos do que você é, a dona de tudo o que eu tenho. Enquanto isso, a pressão externa aumentava. Linneu, um primo distante e advogado que sempre orbitou a fortuna do meu pai como um satélite oportunista, tentou me abordar na saída do shopping Pátio Batel. O vento frio cortava o rosto e o barulho do tráfego na avenida do Batel formava um ruído branco irritante. Beatriz, você está sendo irracional, ele disse, ajustando o cachecol de grife. Otávio está preparando uma ação para anular aquela transferência de 10 anos atrás. Ele vai alegar vício de consentimento, dizer que você o coagiu durante a crise financeira. Você vai destruir a família por causa de uma teimosia?
Olhei para Linneu com um desprezo que ele nunca tinha visto em mim. Teimosia, Linneu? Meu pai excluiu minha filha do testamento na frente dela. Ele a chamou de nada. Se ele quer alegar vício de consentimento, que tente. Eu tenho os comprovantes bancários de cada centavo que injetei na empresa dele para salvá-lo da cadeia por sonegação na época. Ele quer abrir essa caixa de Pandora? Avise que eu tenho a chave e o mapa. Voltei para casa com o coração acelerado. Eu precisava ser mais rápida. O Dr. Gustavo me ligou logo em seguida, sua voz soando tensa através do viva-voz do carro. Bia, eles entraram com um pedido de liminar para suspender o despejo. Estão alegando que sua mãe tem saúde frágil e que a remoção causaria um dano irreparável. Além disso, o Cássio está tentando bloquear suas contas sob o argumento de má gestão do patrimônio familiar. Eu apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eles estavam jogando sujo, usando a saúde de Heloísa, que passava as tardes em chás beneficentes, como moeda de troca emocional. Gustavo, eles querem dano irreparável? Pois vamos dar a eles a realidade. Quero que você anexe ao processo as notas fiscais das reformas que eu paguei no casarão nos últimos 5 anos. O telhado novo, a fiação, o sistema de segurança, tudo saiu da minha conta pessoal. Se eles são apenas moradores por tolerância, como o pai gosta de dizer, eles devem o reembolso imediato dessas benfeitorias, ou o valor será abatido de uma eventual indenização por ocupação indevida. A verdade é que Cássio era o ponto fraco. Eu sabia que meu irmão estava afundado em dívidas de jogo e investimentos, mal-sucedidos em criptomoedas, algo que ele escondia desesperadamente de Otávio. Ele precisava daquela herança e precisava que o casarão continuasse sendo o lastro da família para conseguir empréstimos bancários. Em uma tarde chuvosa, decidi marcar um encontro com minha mãe em uma confeitaria tradicional no bairro Mercê. O cheiro de café passado e torta de maçã com canela era nostálgico, mas a mulher sentada à minha frente parecia uma estranha. Heloísa usava um conjunto de pérolas que eu lhe dera de aniversário, o que tornava tudo ainda mais irônico. Beatriz, por favor, pare com isso. Ela implorou, a voz trêmula. Seu pai não dorme mais. Ele está obcecado em provar que você é ingrata. Cássio diz que vamos ficar na rua. Olhei para ela, ignorando o pedaço de bolo à minha frente. Mãe, por que você não disse nada naquele dia? Por que deixou que ele falasse da Maia daquela forma? Ela baixou os olhos, mexendo no açúcar do café. Você sabe como ele é, Beatriz. Tradição de sangue. Para ele, essas coisas são sagradas. Eu ri. Um som seco que atraiu alguns olhares nas mesas vizinhas. Sagradas? Ele quer tradição, mas mora de favor na casa da filha que ele despreza. Mãe, eu não vou recuar. Se vocês querem paz, convença o pai a assinar um documento reconhecendo os direitos sucessórios da Maia de forma irrevogável. Ou no dia 30 deste mês, o caminhão de mudança estará na porta e as fechaduras serão trocadas. Eu não me importo se o Cássio terá que vender o Porsche dele para pagar um aluguel para vocês. Ele que trabalhe, pela primeira vez na vida. Saí da confeitaria sentindo o peso do mundo, mas também uma clareza cortante. Eu não era mais a menina que buscava aprovação. Eu era uma leoa protegendo sua cria. Ao chegar em casa, encontrei um envelope sob a porta. Não era do tribunal. Era uma carta escrita à mão pelo Cássio, cheia de ameaças veladas e ofensas contra a origem da Maia. Ele tinha perdido a linha. No entanto, ele cometeu um erro fatal. Mencionou que papai nunca saberia o que eu fiz com as ações que ele me deu antecipadamente. Aquilo era a prova que eu precisava. Cássio tinha penhorado parte das ações da holding familiar para cobrir suas dívidas, algo que Otávio, com seu orgulho de patriarca, consideraria a traição suprema. Eu tinha o trunfo final nas mãos. A vingança não era apenas tirá-los da casa, era mostrar a Otávio que o sangue que ele tanto protegia era o mesmo que estava destruindo o legado dele pelas costas, enquanto a filha que ele renegava era a única que realmente zelava pelo que era sólido. Preparei um novo dossiê naquela noite, ouvindo a chuva bater contra a janela. O frio de Curitiba era intenso, mas eu estava aquecida por um propósito inabalável.
O próximo passo não seria apenas jurídico, seria o desmoronamento do castelo de cartas que eles chamavam de família. Eu olhei para o porta-retrato na minha mesa, onde Maia sorria em uma praia de Santa Catarina, o sol iluminando seu rosto. Por ela, eu derrubaria qualquer império. O 30º dia amanheceu com uma geada fina, cobrindo os gramados do Bigorrilho, transformando a paisagem de Curitiba em um cartão postal gélido e silencioso. O relógio marcava pouco mais de 8 da manhã quando estacionei meu carro em frente ao casarão que, por anos, foi o símbolo do poder e da arrogância dos Albuquerque. Desta vez, eu não vinha como a filha submissa ou a advogada que resolvia problemas. Eu vinha como a proprietária retomando o que era seu por direito. Ao meu lado, seu Dr. Gustavo segurava uma pasta de couro preta. E logo atrás, 2 caminhões de mudança e um oficial de justiça aguardavam o sinal. O ar que eu respirava parecia mais leve, apesar do frio que cortava a pele. Aquele era o dia do acerto de contas, o momento em que a estrutura de mentiras e preconceitos de Otávio finalmente desmoronaria sob o peso da própria ganância. Caminhei até a entrada principal, o som dos meus sapatos ecoando nas pedras irregulares da calçada. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Otávio estava parado ali, vestindo um robe de seda caro que parecia ridículo diante da situação, o rosto vincado por uma noite mal dormida e um ódio que ele não conseguia mais esconder. Heloísa apareceu logo atrás dele, com os olhos vermelhos e inchados, segurando um lenço contra o nariz. O cheiro de café forte e lustramóveis vinha de dentro da casa, e um perfume de lar que eles estavam prestes a perder. "Você realmente vai levar isso até o fim, Beatriz?" Meu pai perguntou, a voz rouca, tentando manter uma dignidade que já não possuía. "Você vai expulsar seus pais para o olho da rua por causa de uma criança que nem sequer é sua? Aquela criança tem nome, pai. É Maia, e ela é mais minha do que este sobrenome jamais foi seu em termos de honra", respondi, mantendo a voz calma e firme. O oficial de justiça deu um passo à frente, apresentando o mandado. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho de Cássio descendo as escadas, carregando uma mala de grife e falando ao celular de forma frenética. Quando ele me viu, seus olhos brilharam com uma mistura de medo e deboche. "Você vai se arrepender disso, Bia. Quando os amigos do clube souberem o que você fez..." Ele começou, mas eu o interrompi, com um riso seco que o fez calar a boca. "O clube, Cássio? Você realmente acha que alguém ali vai te estender a mão quando descobrirem que você é um fraudador?" Projetei minhas palavras como flechas. Tirei do envelope que Gustavo me entregou o dossiê que eu havia montado nas últimas noites. "Pai, você falou tanto sobre linhagem, sobre o DNA dos Albuquerque e sobre proteger o legado para os netos de verdade. Pois bem, olhe para seu filho de sangue." Entreguei as cópias das escrituras de penhor e as notas promissórias que Cássio havia assinado, usando as ações da holding familiar como garantia para dívidas de jogo em cassinos clandestinos e investimentos furados em paraísos fiscais. O rosto de Otávio mudou de vermelho para um pálido cadavérico enquanto ele folheava os papéis. "O que é isso, Cássio?" Otávio rugiu, as mãos tremendo tanto que o papel estalava. Minha mãe soltou um grito abafado, cobrindo a boca. Cássio tentou gaguejar uma desculpa, mas a verdade era nua e crua. Ele havia vendido o futuro da família para alimentar seu próprio ego e vício. "Ele não protegeu o legado, pai. Ele o canibalizou", continuei, aproximando-me dele. "Enquanto você excluía a Maia do testamento para preservar o sangue, o seu herdeiro legítimo estava entregando as chaves do seu império para agiotas e bancos. Se não fosse por mim, que comprei essas dívidas discretamente através de uma empresa de fachada para não deixar o nome da família ser jogado na lama antes deste dia, você já estaria sem nada há meses." O colapso de Otávio foi total. Ele se apoiou no portal da mansão, as pernas parecendo não sustentar mais o corpo que antes emanava autoridade. Heloísa começou a soluçar alto, um som desesperado que ecoava pelo hall de entrada. Naquele momento, eu não senti prazer na dor deles, mas senti uma justiça profunda. Eles haviam colocado o patrimônio e a biologia acima da humanidade, e agora estavam perdendo ambos.
Vocês têm 2 horas para terminar de colocar o essencial nos caminhões e ordenei. Eu aluguei um apartamento de 2 quartos no Alto da Glória para vocês por 6 meses. É modesto, mas é o que o meu dinheiro, o dinheiro da filha que vocês renegam, decidiu prover. Depois disso, vocês estão por conta própria. E quanto ao Cássio, as ações agora são minhas. Ele está fora da empresa, sem direito a 1 centavo de rescisão. Cássio tentou avançar na minha direção, mas o oficial de justiça e o motorista da mudança se colocaram no caminho. Ele era um homem pequeno, diminuído pela própria mediocridade. Observei enquanto os funcionários começavam a carregar as caixas. Vi o piano de cauda ser protegido com mantas, as obras de arte que eu tanto admirava sendo retiradas das paredes. Cada objeto removido era um pedaço do pedestal de Otávio sendo demolido. Minha mãe se aproximou de mim, tentando segurar minha mão, mas eu recuei. Como pudemos chegar a isso, Beatriz? Ela perguntou entre lágrimas. Foi quando vocês decidiram que o amor tinha pré-requisitos genéticos, mãe. A Maia é minha filha. E nesta casa, a partir de hoje, só entra quem a ama sem reservas. Por volta do meio-dia, o último caminhão partiu. O casarão estava vazio, restando apenas o eco dos meus passos e o cheiro de uma era que havia terminado. Entrei na biblioteca, onde a luz do sol de inverno entrava pelas frestas das cortinas retiradas, criando faixas de ouro no chão de madeira. Sentei-me na poltrona que um dia foi do meu avô e fechei os olhos por um momento. O peso de 10 anos de humilhações veladas e o trauma do último aniversário de Maia haviam sido finalmente transformados em algo sólido: autonomia. Eu não precisava mais da aprovação deles. Maia não precisava de um testamento para ser alguém. Peguei o celular e liguei para a escola. Oi, má querida. Sim, a mamãe está terminando de organizar as coisas. Hoje vamos dormir na nossa casa nova, aquela com o jardim grande que você gostou. Sim, pode trazer todos os seus brinquedos. Sorri ao ouvir a risada dela do outro lado da linha, um som que valia mais do que qualquer escritura ou ação de holding. Eu sabia que a jornada de Maia seria marcada por essa história, mas eu me certificaria de que ela soubesse que sua mãe lutou para que o mundo dela fosse construído sobre rocha, não sobre areia movida por preconceitos. À tarde, vi o carro de Cássio se afastar, levando meus pais para a nova e reduzida realidade deles. Eles teriam tempo de sobra para refletir sobre o que realmente constitui uma família enquanto observavam as paredes de um apartamento comum. Eu, por outro lado, caminhei até o portão e troquei o código de segurança. O vento de Curitiba continuava soprando, mas eu já não sentia frio. Olhei para o céu azul límpido e respirei o ar da liberdade. A vingança não tinha sido sobre destruir pessoas, mas sobre reconstruir a dignidade que eles tentaram nos tirar. O casarão do Bigorrilho agora tinha uma nova dona, e pela primeira vez em décadas, ele teria algo que nunca teve antes: um amor que não pedia nada em troca, além de um sorriso. A história dos Albuquerque, como meu pai a conhecia, havia acabado. A nossa e a minha e a de Maia estava apenas começando, escrita com a tinta da verdade e a força de quem sabe que o verdadeiro legado não está no sangue, mas na alma de quem escolhemos amar.